Olá, bem-vindo ao curso CAM, Olhares, Escutas e Atos, no seu 10º encontro. E hoje vamos falar sobre um dos mais importantes nomes do cinema negro, ou do cinema africano, ou do cinema senegalês. E talvez o nome mais vanguarda, com certeza, dentro da produção cinematográfica feita por pretas e pretos no século XX. Djibril Diop Mambéty. Mambéty nasceu em 1945, próximo a Dakar, no Senegal. Desde então ele começa a se envolver com artes, segue para o caminho do teatro, da poesia. Ele começa a pensar na atuação, sendo que começa a perceber também que o cinema é um mecanismo através do qual ele pode expressar toda a sua visão crítica de mundo, e isso trabalhando através de um viés não muito convencional. O primeiro curta de Mambéty, Contra City, você pode fazer um paralelo, inclusive, com o Carroceiro, de Ousmane Sembène, que, enquanto no Carroceiro a visão crítica de Ousmane Sembène observa com uma narrativa em primeira pessoa o próprio personagem em terceira pessoa, sendo olhado por uma câmera externa, Mambéty reverte isso no Contra City, colocando um olhar e uma narrativa em primeira pessoa, num diálogo um tanto irônico e debochado sobre a mesma abordagem temática, os resquícios pós-coloniais, né? O que é o legado pós-colonial, e é uma forma dele começar a trabalhar a linguagem. Interessante nesses dois filmes que eu citei, que ambos têm o recurso que era muito utilizado por cineastas que começam a atuar em África, como Jean Rouch, e automaticamente também alguns dos cineastas que ele formou, de trabalhar com a narrativa em off, que também tem muito a ver com a disponibilidade de recursos, de poder fazer a gravação de áudio direto, de usar o recurso da dublagem da narrativa em off como um simplificador narrativo e automaticamente como uma opção narrativa também. E ele parte então para uma série de produções. A busca de Mambéty por um cinema bem próximo da realidade, mas também com um estudo de linguagem, faz com que ele busque sempre intérpretes para os filmes dele, que são pessoas comuns, não pensando como um neorrealismo ou algo do gênero. O foco dele, na verdade, seria numa crítica ao neocolonialismo a partir de pessoas normais, pessoas reais. E não é incomum encontrar personagens que pouco são explorados no cinema, como personagens aleijados, personagens que não seguem uma beleza padrão, personagens que trazem em si, como no filme que veremos hoje, uma certa carga de androginia, em meio a filmes num período em que esses assuntos não eram assim tão esclarecidos, pensando um filme que é feito em África tentando buscar espaço no cinema comercial fora, ou no circuito de festivais fora do continente africano. Então, essa característica dele, que envolve linguagens como o hibridismo, que envolve toda uma mistura guiada principalmente pela poesia visual e pelo ritmo de montagem. Os filmes dele têm um ritmo de montagem muito atípico para o cinema africano, mas ao mesmo tempo que tentam fazer conexões com a Nouvelle Vague francesa, que acontecia naquele período. Nunca podemos afirmar de onde parte a influência de quem para quem. Mambéty foi um autodidata na produção cinematográfica. Dentre tantos prêmios, o filme Tuk-Buki recebeu o Prêmio Especial da Crítica no Festival de Cannes e o Prêmio Especial do Júri no Festival de Moscou.
é uma potência do cinema africano que coloca o nome de Mambéty no mapa do cinema mundial, fazendo inclusive com que esse filme, durante uma votação há alguns anos, fosse considerado um dos 100 filmes mais importantes da história do cinema. Cinema é mágica a serviço dos sonhos. A palavra griot é a palavra para o que eu faço no papel de cineasta na sociedade. O griot é um mensageiro de um tempo único, um visionário e um criador do futuro. Os pássaros sabem como Deus é. Eles estão mais próximos de Deus do que as hienas. Eles são uma espécie de elefantes cujas asas flutuam no vento, e os cineastas africanos podem ser pássaros que reinventam a sétima arte. Podemos não ter muito dinheiro, mas somos ricos pela situação e pela esperança. C'est simple. Il faut fermer les yeux. Est-ce que vous avez fermé les yeux? Vous voyez des points de lumière. Serrez fort. Les lumières se précisent. Il y a des personnages, la vie se crée. La tête fonctionne, mais pas plus que le cœur. Il y a toute une histoire qui se crée selon la direction du vent que vous voulez. L'histoire se crée. Et puis, on ouvre les yeux. On a une histoire. C'est très simple. À chaque fois que vous voulez voir la lumière, il faut fermer les yeux. Mambéty nos deixou em 1998, devido a um câncer de pulmão. Isso faz pensar como muitas vezes personagens da história, que são das artes principalmente, que são muito avant-garde, que são aqueles que trazem inovações, que fazem filmes que estão muito à frente de seu tempo, músicas e poesia que estão muito à frente de seu tempo, não estão com tempo, talvez, para esperar o momento em que possam ser datados. E até porque é uma arte que independe de data. Ele estava com uma visão no futuro, reconhecendo o passado. É uma própria expressão do Sankofa a partir do cinema. Uma curiosidade é que Mati Diop, sobrinha de Bril Diop Mambéty, agora faz poucos anos foi a primeira diretora negra a concorrer à Palma de Ouro em Cannes com o filme Atlantiques, na versão longa-metragem. Aguardamos a todos para o nosso bate-papo logo após a exibição do filme que vem a seguir. Como sempre, o link para o Google Meet, onde faremos o nosso debate, está aqui na descrição dessa aula. É só assistir aqui embaixo e aí conversaremos um pouquinho mais sobre outros aspectos da obra do Mambéty, falar um pouquinho como eles se interligam, inclusive, com suas produções seguintes ao Tuk-Buki, que são, talvez assim, com narrativas mais lineares, mas ao mesmo tempo trabalhando a partir de pessoas e situações bem cotidianas, bem mais reais, e como esse cinema foi inovador para se pensar o cinema feito por pretas e pretos na África. Até mais!